Quero me apresentar a vocês. Sou a pastora Sirlene Fonseca Maciel. Sou casada há 30 anos com o pastor Leomar Mariano Maciel. Tenho 2 filhos, que é o Jaxmar Fonseca Maciel e a cantora Railane Maciel. E com o casamento dos meus filhos veio o Felipe Maciel e veio a Célia. Gente, eu sou muito feliz. Minha família, todos servimos ao Senhor. Glória a Deus pela minha família, a família que o Senhor tem me dado. Todos servem ao Senhor Jesus. E agora o Senhor nos deu a Esther, a minha neta. Oh, coisa linda, que dádiva que o Senhor tem nos dado. Glória a Deus. O texto que nós vamos abrir aqui para meditar. O Senhor colocou esse desejo no meu coração de fazermos essa caminhada em destaque das mulheres da Bíblia. Tantas mulheres que a Bíblia registra, não é por acaso. Todas têm um propósito de Deus ter feito cada uma delas, ter formado cada uma delas. O testemunho de vida delas contribuíram na sua época e continuam contribuindo hoje, nos nossos dias. Se não fosse assim, não estaria registrado na palavra. Mas tem aquelas mulheres que não tiveram bom testemunho, mas mesmo assim servem de instrumento para nos ensinar, porque o sábio ele aprende com o erro dos outros, né? Então a gente acerta não errando. As mulheres da Bíblia trazem grandes lições para os nossos dias. Mas vamos lá então começar pelo texto que o Senhor me deu para iniciarmos essa reflexão do estudo dessa mulher. Eva. Gênesis 2, capítulo 2, o versículo 18. E disse o Senhor Deus, pega sua Bíblia por gentileza, você que está em casa, corra, pega sua Bíblia, marque esse versículo. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Olha só, não é bom. Deus viu que ele havia formado o homem, os céus e a terra e toda a estrutura, o jardim do Éden, plantou tudo que era necessário para a subsistência de Adão, mas ele viu que não era bom que Adão estivesse só, então ele planeja, ele arquiteta a formação de Eva. E de que forma? Como Deus fez? Da costela de Adão. Olha só que coisa linda. Ela sai de um lugar tão amada, companheira. O que representa isso, né? Gente, pode perceber que o homem sem uma mulher, ele realmente falta algo na sua vida, não é completo, né? E Deus ali percebe que a mulher estava faltando na vida de Adão. E quando Deus faz Adão adormecer, ele dorme e tira uma costela. Sabe o que isso representa? Quando há uma prova para que o homem passe para conquistar algo, ele vai dar um valor bem maior. Adão passou por uma cirurgia que o próprio Deus fez para que dali saísse algo muito precioso que lhe custasse, e lhe custou uma de suas costelas. Então, quando ele acorda daquele sono profundo, está Eva ali formada, uma mulher, nessas características que eu acabei de ler, de Gênesis 2, no versículo 18. Uma mulher como o Senhor planejou, com o propósito de ser ajudadora, e uma mulher idônea. Vejamos essa palavra idônea. O que representa a palavra idônea? Maturidade. Uma mulher que tinha maturidade, entendimento, inteligência. Uma mulher muito sábia. Ela estava ali para ajudar ao seu esposo. Interessante que foi Adão quem colocou o nome na Eva.
da sua esposa. E ele ficou tão feliz quando ele acorda e vê a sua esposa. Sabe o que isso representa? Tudo que está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, é um retrato da tipologia lá na frente, seja do que estamos vivendo agora, ou seja, do que ainda vamos viver lá na frente. A exemplo desse detalhe aqui, que Adão, quando adormeceu e quando ele se levanta, acorda do seu sono, Eva estava ali do seu lado, e isso representa quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando ele é sepultado, quando ele ressuscita, a sua igreja amada já estava ali formada. É uma tipologia muito linda e muito perfeita da mulher para a igreja, que ela é tão sonhada e que o Senhor, que lhe custou algo, assim como custou para Adão uma de suas costelas, custou muito mais para Cristo, a igreja que ele deu a vida por ela. Por isso que a palavra do Senhor nos diz lá na frente, o apóstolo Paulo escreve que o marido precisa dar a vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a vida pela sua igreja. Tá vendo que simbologia linda, que comparação linda? E foi Jesus quem falou. Então, ele realmente, de fato, tem essa moral para dizer, porque ele deu sua vida pela igreja. Vejamos essa outra palavra que o Senhor planejou no seu propósito ao formar Eva, ajudadora. Uma auxiliadora, uma adjutora, uma mulher que estivesse ali como companheira, ao seu lado. Ei, mulher, eu te pergunto, você tem se portado como uma esposa ajudadora ao seu esposo? Você tem se portado como uma auxiliadora e como uma mulher idônea, com maturidade? Uma mulher que luta pelos mesmos ideais com seu esposo, que está agindo como companheira de seu esposo, que está sempre auxiliando perto dele. Há mulheres que não têm o mesmo foco, não luta pelos mesmos objetivos do seu esposo. E aí a gente vê que um reino dividido não subsiste. Não subsiste. Assim é um lar. Se o esposo sonha algo e a mulher sonha outra coisa, pode ter certeza que não vai avante, não subsiste. Mas o Senhor aqui, ele nos chama a atenção para o propósito que ele cria a mulher, a Eva, a mãe de todos os seres viventes, para que ela fosse adjutora, companheira, auxiliadora, que ela estivesse ali para assistir. Não para ser escrava, não é essa conotação, mas que lhe desse prazer, lhe desse vida, desse alegria para Adão, desse ânimo. Olha, um homem, há estudos comprovados que um homem, quando ele vai bem no lar, quando ele é bem amado dentro de seu lar, ele é um homem muito mais bem sucedido no trabalho secular, profissionalmente, ele tem foco, tudo prospera porque a harmonia, a comunhão, a crescimento dentro do lar. Por isso, aqui o Senhor planeja essa mulher ideal, uma mulher idônea, com maturidade, que seja companheira, seja auxiliadora, uma mulher que busque os mesmos ideais de seu esposo. Mulher, interessante que primeiro Deus formou Adão, depois Eva. Isso representa uma hierarquia. O homem é o cabeça do lar. E Jesus também ressaltou isso. Assim como ele é cabeça da igreja, o esposo é cabeça do lar. Por mais que a gente queira dar uma sugestão para os nossos sonhos, nossos objetivos, a última palavra não deve ser imposta por nós, mas como sugestão para o nosso esposo. Assim acontece a comunhão, a harmonia, o consentimento, e assim o lar vai sendo bem sucedido. Deus fez ali para uma comunicação perfeita. Eva, Adão, um lar que estava ali construído, que Deus proporcionou toda a estrutura para que eles vivessem bem no diálogo, na comunicação, na alegria, na alimentação. Tinha alimentos, tinha tudo ali, tinha rios ali, tudo para poder dar uma estrutura perfeita. Assim é a mulher. Quando ela se casa, ela precisa saber com quem ela está se entregando.
mulher idônea não se entrega a qualquer pessoa, não se entrega a qualquer homem. Ei, mulher, valorize você, mulher. Veja bem que Deus primeiro, ele forma Adão, forma primeiro o lar, a moradia, o jardim dentro do Éden, coloca Adão, dá instruções para Adão, faz ele ser experiente de vida ali, para depois trazer a sua companheira. Eu te pergunto, qual a maturidade que o homem que está pretendendo você, ele tem? Você tem algo para ter uma confirmação de um penhor, de um valor que ele está dando, que ele custe algo para ter o seu amor de fato? Porque a mulher, quando ela ama de verdade, sem reserva, ela se entrega. Mas precisa de um penhor, precisa do valor devido. A mulher tem um valor precioso. Não foi por acaso que Deus criou Eva. Tudo foi no seu tempo, foi na hora certa. Dê valor na sua vida, mulher. Dê valor. Busque essa maturidade. Busque essa mulher inteligente. Busque ser essa mulher companheira. Essa mulher que dá prazer. Como falava que Adão deu nome à sua esposa? Porque Eva lhe dava alegria, lhe dava vida, lhe dava ânimo. E eu te pergunto, você é esse tipo de mulher que pode se aplicar? Que gera vida? Gera alegria? Gera amor? Gera ânimo? Comunhão no lar? São responsabilidades da mulher promover tudo isso no nosso lar. E à medida que a gente vai buscando de Deus, nós temos força para desenvolver todas essas características dentro do nosso lar. Amados, vida, veja bem, o terceiro propósito que eu ressalto aqui, lá atrás no capítulo 1, o Senhor diz assim, vou fazer o homem e a mulher para que sejam fecundos. Então ali Eva tinha um outro papel, uma outra responsabilidade, de ser fecunda, ser fértil, gerar vida humana, ter filhos. E ela teve filhos. A Bíblia diz que teve filhos dentro do jardim. Eva teve filhos. Adão e Eva tiveram filhos dentro do jardim. É tanto que quando Deus termina de formar a Eva e entrega a Adão, a primeira coisa que o Senhor faz é abençoar o casal. Abençoando, ele fala agora, sede fecundos, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Então ali Eva tinha uma outra responsabilidade de ser fecunda, gerar filhos. E ela então obedece, ela começa a gerar filhos. É uma característica ligada ao sexo. E tinha isso lá dentro, pastora Sirlene? Claro que sim. Como que se ia gerar filhos sem o sexo? E muitas das vezes, há mulheres, até me faz lembrar aqui de detalhes muito importantes, que mulheres precisam valorizar essa intimidade no casal. É muito importante para que haja uma harmonia, comunhão, e isso é adoração a Deus. Isso é louvor a Deus dentro do casamento. Fora do casamento, maldição. Fora do casamento, os anjos caídos é que pegam essa ilegalidade como consequência, maldição que virá. Mas dentro do casamento, ali o que o Senhor falou, sede fecundos, tenham filhos, multiplique, enche a terra. É isso que Deus esperava ao criar, ou seja, ao formar Eva. E Eva realmente começa a desempenhar o seu papel de gerar filhos ainda dentro do jardim. E ela estava ali agindo como uma mulher ajudadora, porém, mais na frente, a gente vê algo que nos chama a atenção, no momento da tentação. A tentação de Eva, a gente vê aqui 3 mentiras que a serpente se aproxima de Eva. Eu te pergunto, onde Eva estava quando a serpente aproxima de Eva? Onde ela estava? Ela estava junto de seu esposo? Será se ela estava ao lado, de fato, do seu marido como companheira? Será se ela estava atenta ao que ele estava fazendo, ajudando? Sabe o que isso representa? Muitas das vezes somos tentadas por um certo distanciamento
do nosso cônjuge, do nosso esposo. Somos tentadas por nos afastar. Ela não estava ao lado de Adão, próxima de Adão. Com certeza não, porque a Bíblia não registra esse detalhe. A serpente, ela se aproxima de Eva. Depois que o diálogo acontece entre elas e que ela é seduzida pela terceira colocação da serpente, não foi na primeira, mas na terceira vez, então ela cede. Mulher, que nós possamos ter isso aqui como experiência de não nos entregarmos à sedução, à tentação. Há um dizer popular que uma mulher, ela consegue dizer não até 10 vezes de seduções de 10 homens diferentes, mas às vezes não consegue dizer não para 10 vezes de seduções de um só homem. A insistência. Que nós possamos dar a volta por cima disso e não abrirmos mão, não cedermos à sedução, jamais ao pecado, à desobediência, aquilo que desagrada ao Senhor. Tem mulheres que se afastam do esposo dentro de casa, tem mulheres que dormem em quartos separados do seu esposo. Isso não é normal. São brechas, são legalidades que estão abrindo para que a serpente continue entrando, continue jogando ciladas para desestruturar esse matrimônio e fazer com que isso atinja todo o lar. Não só ela, mas dela, quando está em fracasso, acaba atingindo o esposo e filhos e por aí afora. Olha o que acontece, essa grande lição de Eva. Embora essas características tão lindas que ela desenvolve como uma mulher que foi sonhada por Deus, e ela dá prazer ali para Adão. Adão coloca o nome nela de Eva, porque Eva representa vida, gera vida, lhe traz ânimo, lhe traz alegria. Mas nesse momento, com o passar do tempo, às vezes a rotina vai entrando, há afastamento que abre brechas para que o inimigo entre e aí desestrutura o matrimônio. E todos já sabem da história o que acontece, que a serpente chega e começa a dialogar. Gente, não era para Eva começar a ter um despertamento, começar a ter um olhar e dizer, poxa, essa serpente está falando, já era para ela ter um discernimento, mas ela dialoga, ela conversa com ela. Mas ela diz algo, Eva responde algo que demonstra falta de conhecimento da palavra. Isso significa que Eva não havia comido do fruto que o Senhor ordena lá atrás para seu esposo, quando ele fala, Adão, coma de todas as árvores, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Somente dessa você não vai comer, mas de todas as outras coma. Da árvore da vida que está no meio do jardim, está no centro, coma, porque você vai ter vida e vida para a eternidade. Então, eu vejo ali que Adão talvez não tivesse, não está escrito isso, aqui é uma conjecturação que eu tenho, talvez ele não tenha dado a devida instrução no diálogo, no ensino, que ele teve tempo para dialogar com Eva, talvez não tenha tido esse ensino perfeito. Então, em Gênesis, está dizendo aqui, Gênesis capítulo 2, 17, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas coma da árvore da vida que está no meio do jardim. É tão lindo que o Senhor coloca a árvore de fácil acesso no meio do jardim. Era para Eva comer primeiro dela, mas percebemos que há uma falta de conhecimento com profundidade da palavra. E a falta de conhecimento nos leva a errar. E o Senhor nos diz em um outro texto que erramos por não conhecer as Escrituras. Quantas vezes falhamos por não buscar o Senhor, por não buscar na palavra? Quantas vezes falhamos por não orarmos antes de qualquer atitude? Quantas vezes falhamos por não buscar Deus nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos? Ah, mas é tão bonito, é tão sonhado, eu desejo tanto. Mas e aí? Já orou o suficiente? Já sentiu paz
plena no coração para ter uma convicção de que Deus está naquela causa? Se oramos, o Espírito Santo nos revela, nos dá o discernimento, o entendimento, e Ele vai nos revelar se Deus está naquela causa ou não está. Então, Eva estava distante, fora, ali longe do seu companheiro, porque ficou fácil da serpente seduzir. Mulher de Deus, valorize você. Você que é casada, valorize o seu esposo, valorize o seu relacionamento. Busque ser fiel, ser transparente. Tem mulheres que o esposo não pode pegar no celular. Tem mulheres que têm senha. Ah, meu celular é meu e pronto. Que comunhão plena, que transparência você está vivendo? Tem alguma coisa ilegal. Se não está transparente, tem alguma brecha que está ali aberta para o inimigo entrar e causar algum estrago. Deus não agrada de coisas ocultas. Deus não agrada de pessoas que vivem escondendo a verdade. Quando Eva acontece de estar ali só e a serpente fala para ela: ei, Deus, é verdade que Deus diz que não comerás de todas as árvores do jardim? Então Eva, ela se engana e diz: não, de todas as árvores comeremos, com exceção da árvore que está no meio do jardim. Meu Pai amado, exatamente a que estava de fácil acesso no meio, era para ser comida. Ela se engana e diz: não, essa não é nem para tocar. Ela coloca uma palavra a mais, nem para tocar. E Deus não diz isso. Será se nós, na nossa fala, na nossa conversa, na nossa comunicação no dia a dia, não estamos acrescentando algo a mais do que ele é devido? A verdade é o melhor. Sempre a verdade é o melhor. Porque quando colocamos a verdade da forma que ela é, nós estamos colocando Jesus à nossa frente. E Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade. Então, quando eu falo a verdade, nós estamos colocando Jesus entre nós e a pessoa com quem estamos dialogando. E Jesus luta por nós, Ele defende, Ele vai nos dar resolução daquele problema. Quando a serpente vê que ela estava sem o conhecimento pleno, ainda não tinha comido da árvore da vida, ela percebe. Então, ela começa a colocar coisas, dúvidas em Eva. Olha, se você comer, você não vai morrer. Primeira dúvida, você não vai morrer. Mentira de Satanás. Segunda dúvida que coloca para Eva: você vai ter os olhos abertos, vai ver, enxergar o sobrenatural como Deus, inteligente, tudo como Deus. Mentira de Satanás, não era hora. Primeiro tinha que obedecer, comer da árvore da vida. Tudo tem uma etapa, não podemos pular etapa. E a terceira a terceira mentira que Satanás coloca é que eles seriam como Deus. Eva, coma. Se você comer, você vai ser como Deus. Que mentira disfarçada de verdade. A verdade, ela sempre vai vir, ou seja, a mentira, ela aparece de forma disfarçada como verdade. Mas para sabermos que é uma mentira, precisamos andar em espírito, precisamos andar em vigilância, precisamos olhar e vigiar. Aí o Senhor diz assim: ei, olhai, vigiai e orai. Tem mulheres que oram muito, glória a Deus, e é bom orar. Eu oro, e quando oramos estamos falando diretamente com a vida. Mas orar sem olhar e vigiar ao nosso redor o que está acontecendo, o que é preciso vigiar, é como não adiantar. Então é preciso olhar e vigiar, fechar as brechas para orar e o Senhor responder. Quando Eva come do fruto que não era para comer, do conhecimento do bem e do mal, então ali vem o desastre tão grande que entra, a consequência do pecado. Logo ela percebe que estava nu, ela estava sem vestes, ela perde a veste espiritual que Deus havia feito para ela e para Adão. Então ela percebe que estava nu. E ela então começa a influenciar o seu esposo. Meu Deus, eu percebo aqui como exemplo para nós.
se nós cometermos alguma falha, não venhamos influenciar mais ninguém para justificar o nosso erro. Não venhamos, mas que nós possamos no primeiro momento, no primeiro segundo, perceber, eu falhei, Senhor, me perdoe. Eu costumo dizer que a pessoa que percebe uma falta de comunicação plena entre duas pessoas, que está um afastamento, que eu errei, que eu pequei contra alguém, ou alguém pecou contra mim, e eu estou perdendo a comunhão com essa pessoa, quem é mais cheio de Deus é aquele que vai ter a iniciativa de pedir uma reconciliação, pedir perdão. Mulher, tenha sempre essa iniciativa de buscar o perdão, a reconciliação. Você tem coragem de dormir ao lado de seu esposo sem falar com ele? Você tem coragem de comer à mesa com seu esposo sem ter um diálogo, sem falar com ele? Com seus filhos? Tem pessoas que passam semanas sem se comunicar. Olha, a falta de comunicação, a falta de diálogo leva a ruínas, leva a falta de comunhão e pode levar consequências muito ruins ao final. Então, nós percebemos ali que Eva influencia seu esposo e ele come então também, e o Senhor percebe que os dois estavam nus. E os dois se escondem. E eles se escondem de Deus dentro do jardim. Já imaginou? Dentro da nossa casa nós escondermos de Deus? Não dá para esconder, ninguém esconde de Deus. Não adianta a gente querer esconder nada um do outro, que sempre o Senhor vai revelar a verdade, seja em sonhos. Quem tem intimidade com Deus, o Senhor sempre dá sonhos, nos revela, nos mostra. Eu vejo ali Eva, quando ela está ali no primeiro momento, quando o Senhor traz aquele propósito dela estar ao lado de Adão. Meu Deus, ela precisava gerar muita comunhão, muita alegria, muito comprometimento de estar ao lado do seu esposo, dando o valor devido. Tem mulheres que não dão o valor devido no esposo e começa a murmurar, ressaltar os defeitos dele. Olha, mulher, não é por aí. O caminho é ressaltar as características que o Senhor deu como esposo. Eu tenho certeza que ele tem características boas, excelentes, que precisam ser elogiadas por você, vistas por você. Faça algo de novo, diferente, para poder ter uma mudança, um amor maior. Sabia que é a mulher que ensina o homem a amar? É a mulher. É nós, mulheres, que ensinamos o nosso marido a nos amar, a nos entender com o nosso amor, com o nosso jeito de amar, de proceder, de agir. E isso tudo é uma comunhão, adoração a Deus. Tudo que passamos durante a nossa vida, nossa casa, isso é louvor, isso é adoração a Deus. Que adoração estamos produzindo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa? Eva tinha muitas características de gerar vida, de gerar pessoas. E essas características hoje trago como uma representação tipológica de que nós mulheres continuamos a gerar vidas fisicamente, geramos filhos físicos de nossas entranhas, mas não somente isso, primordialmente nós geramos filhos espirituais para Deus. Esse é o primeiro propósito que eu vejo de desejo que o Senhor gerou a Eva, para que tivessem filhos do casal e que ambos viessem a ser filhos de Deus. O resultado é esse, que nós possamos gerar filhos para o nosso Deus, filhos espirituais. É tão bom quando nós falamos as boas novas do amor de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, e essas pessoas recebem o Evangelho, recebem Jesus em suas vidas, nascem de novo para Cristo. Então essas pessoas passam a ser nossos filhos espirituais e a gente vai cuidar, discipular dessas pessoas. Assim, não somos estéreis, porque foi a primeira recomendação de Deus ao formar Eva e entregar a Adão e disse: sede fecundos. Eva tinha que ser fecunda, gerar filhos, que possamos gerar filhos espirituais nos nossos dias, na nossa geração, deixar um legado na nossa geração de uma mulher que tem bom testemunho, de uma esposa fiel, uma esposa que luta pelo seu lar, comprometida, companheira, idônea, de maturidade, que não se entrega a
sem um valor, que primeiro ora, que busca ao Senhor para reconhecer o seu devido valor. Para encerrar aqui, nós vemos aqui mais na frente que a mulher é restaurada com uma promessa no seu interior, bem ali. Quando o Senhor dá a sentença para a serpente, dá a sentença para Eva e a sentença para Adão. E a sentença de Eva é que a sua dor seria multiplicada, ou seja, já tinha dor para ter filhos. Quem sabe leve, né? Moderada. Como sinal que ela estava gerando filhos. Mas multiplica. Ali o Senhor fala, multiplicarei a tua conceição. E o Senhor ainda fala assim, mas também tem uma boa aqui que eu vou fazer. Da semente da mulher vai nascer alguém que vai pisar a cabeça da serpente. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Erramos lá atrás, acertamos agora. Estamos agora com a oportunidade de pisar na cabeça da serpente. De que forma? Crendo no sacrifício perfeito que aconteceu de esse homem que nasceu sem defeito, que é Jesus Cristo, se entregou na cruz do Calvário. E quando a cruz desce ali no Monte Caveira e é crucificado, a cruz desce no Monte Caveira, ali é cravado na cabeça de Satanás, da serpente, a antiga serpente. E hoje a igreja está com Cristo, com autoridade sobre essa serpente. A serpente não tem poder sobre as nossas vidas. O demônio não tem poder sobre as nossas vidas. Porque hoje nós legalmente somos ressuscitadas com Cristo. Agora reinamos com Ele. Nós estamos agora debaixo da sua autoridade. Aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E agora temos comprometimento de relacionamento com Ele. E Ele nos faz uma promessa lá em Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 21, dizendo: ao que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida, que era para ter comido lá atrás, mas nós vamos comer lá na eternidade. Muito breve, esse dia está chegando. Está chegando em que todos teremos o direito de comer da árvore da vida lá no jardim do Senhor. Amados, essa palavra é linda. A aplicação dessa palavra de resgate da mulher, da sua autoestima, de não se culpar que nós contribuímos com o erro, mas que também temos uma palavra, uma promessa de amor que o Senhor nos coloca e de resgate. Vença o pecado, vença a desobediência, vença a sedução, vença a traição, vença tudo que tem te acometido, que tem ferido o seu coração. Diante do erro, corra para os braços do Pai. Hoje eu estava comentando da minha netinha, tem 10 meses de idade. E ela estava em pé, quando ela foi levar o dedinho dela em algo que não devia, a mamãe dela, Railane, disse assim: Esther, não. Na mesma hora ela desce, tira a mão e se esconde e deita no colo da mamãe e coloca a cabeça no colo da mamãe. Isso é uma coisa muito linda. Sabe o que eu aprendo com isso? É que quando a mãe diz não, ela percebe, tem algo errado, não posso permanecer com o dedinho lá. Então ela corre para o seio da mamãe. Ela corre para onde ela tem refúgio, onde ela tem segurança. E ela então entende que não deve permanecer naquele lugar. Assim, é um retrato do que nós precisamos fazer hoje. Se percebemos que falhamos, se percebemos que não estamos fazendo uma coisa devida, corramos para os braços do Pai. Corramos para o braço do nosso amado. Ele nos ama, nos entende, nos dá segurança, conhece o nosso interior e Ele sara o nosso interior. E hoje Ele traz vida e renovo, assim como Ele deu renovo para Eva com essa palavra: levanta a tua cabeça, você vai gerar outras pessoas e da sua descendência alguém vai pisar na cabeça dessa serpente que
testemunho, que promessa linda, uma promessa de cura interior. Jesus agora, nesse momento, está trazendo uma palavra de cura, de restauração para muitas mulheres neste momento e para muitos homens também, porque hoje, nesse momento, homens e mulheres, estamos sendo aqui uma tipologia, né, da igreja de Cristo, e que nós vamos assentar com Ele no trono. Basta agora estarmos no propósito da obediência que o Senhor colocou desde lá atrás, sermos obedientes a Ele, a Sua palavra. Entregamos todo o nosso ser, a nossa vida a Ele, e nós vamos assentar no trono com Cristo. E Ele diz assim: assim como eu assentei no trono do meu Pai, assim vocês, minha amada igreja, vão assentar comigo no meu trono. Porque Ele se assenta no trono do Pai, e nós assentaremos no trono do Filho, que é Jesus, o nosso amado, a quem almejamos tanto, que temos desejo tanto por Ele, que nós possamos ter desejo por Deus e buscar a conhecê-lo cada dia mais. Não nos enganemos. Não nos deixamos sermos levadas a seduções, a enganos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é inconfundível, fiel, verdadeira e jamais passará. Nós temos uma promessa de vida eterna. Mesmo que alguém morra, o Senhor diz, viverá, será ressuscitado e teremos um corpo incorruptível e reinaremos com Ele na eternidade. Amém? Que com essa palavra o Senhor possa te alcançar com restauração, com vida, e que possamos, como supra dessa palavra, como primícia dessa palavra, a essência, e continuemos com o mesmo propósito de Eva, gerando vidas familiar no nosso lar, harmonia, amor, comunhão, vida para o nosso esposo. Não se esqueça, se você é casada, que a hierarquia é essa: amar o esposo, amar os filhos. Não é os filhos maior que o esposo. Esposo, filhos, cada um tem o seu lugar, o seu amor no seu coração. Amemos, demos vida a eles, e ambos, nossa família, possamos produzir filhos espirituais para Cristo. Que o reino do céu cresça. E o Senhor diz assim: Eva, multiplique, enche a terra. Vamos povoar o céu. Vamos fazer com que o reino de Cristo cresça. Que o reino de Cristo prospere, falando as boas novas de vida eterna. Que Jesus é a esperança, Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Amém? Mulher de Deus, seja essa mulher que gera vida. Que seja idônea, que seja companheira, que seja uma mulher pronta para servir com discernimento e conhecimento da palavra. Amém?